boa tarde para você. Estamos ao vivo e você está vendo imagens de Guarujá, aqui no litoral de São Paulo. Você que já está de férias, já está aproveitando as praias, em qualquer lugar do nosso país, seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Está começando tudo de bom para você. É uma alegria ter você aqui conosco. E hoje é dia de nós começarmos a falar nessa época tão gostosa, festas de final de ano, verãozão chegando. E aí, como é que você vai se vestir? Já escolheu sua roupa? Já fez sua mala para as férias? Ou você vai trabalhar nesse período? Vamos falar um pouquinho de acessórios para as mulheres. Olha, desde a cabeça, porque as tiaras estão com tudo. Eu vou aproveitar a presença da chefe Mari aqui com a gente hoje, que vai fazer um prato delicioso para falar um pouquinho também de tiaras e de bijus, acessórios, semijoias. A Fernanda está aqui para falar para a gente de semijoias e também desta moda, para você aprender um pouquinho a usar as tiaras também, já indo na vibe da Mari e também já aproveitando para conhecer a coleção que ela lançou junto com a Fernanda. Então daqui a pouco você vai ter todas essas dicas. Eu nem coloquei nada hoje, nem brinco, nem tiara, nunca usei tiara. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso e a Fernanda vai fazer tanto em mim algumas combinações, como das modelos da Max Fama que já estão aqui com a gente. Outra coisa que eu quero te falar muito importante, quero que você preste atenção no nosso programa de hoje, principalmente você que tem o sonho de trabalhar com as redes sociais, de divulgar o teu trabalho, de crescer realmente aproveitando a vibe das redes sociais. Tem um passo a passo super legal que você vai aprender hoje com a Camila, daqui a pouquinho ela já está pronta para conversar conosco, daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre isso. Nossa cozinha, já te falei, chefe Mari está de volta e tem um tender da chefe Mari, que é diferente. Olha só o mise en place, a arrumação desse prato, que coisa mais linda. Você vai aprender a fazer, porque tem um molho diferente que a Mari vai ensinar pra gente. Normalmente tem aquele básico que você sempre usa, o abacaxi ou só o pêssego. Você vai aprender a fazer este molho da chefe. Tem essa salada também, super refrescante, que você vai adorar. Então fica aqui com a gente para você aprender essa receita também. Vou começar com a Camila Silveira, que está aqui conosco. Camila, seja muito bem-vinda ao programa, uma alegria te receber. Eu acho super importante que a gente fale cada vez mais das redes sociais, porque além de tudo, né, Camila, é uma maneira de nós divulgarmos o nosso trabalho. Então, acho que tem dois pontos importantes que eu quero falar com você. Primeiro, que essa questão das pessoas que têm esse desejo de trabalhar com as mídias sociais, não só divulgando, mas de repente se tornar um influencer, e aquelas pessoas que querem simplesmente mostrar o seu dia a dia, mas também com esse objetivo. Camila, seja muito bem-vinda, obrigada por você estar aqui com a gente. Adorei esse fundo de praia, hein? Se a gente não tá, a gente pode sonhar. Também não é, Camila? Você já está se preparando para ir, né, Camila, pelo jeito? Não é? A gente já está vibrando férias, não é? É verdade. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. É uma honra estar aqui participando com você. Camila, o que é que faz que eu me dê mal na internet? Por exemplo, às vezes a pessoa já tem um trabalho legal, já é até conhecida naquilo que ela faz, ou ela tem experiência profissional e não consegue deslanchar, não consegue divulgar de maneira adequada na internet. Tem algum erro que muitas vezes eu não percebo? Tem. Não estar nela é o primeiro erro, né? Não estar ali com frequência e não entender que hoje é o novo balcão que a gente tem com acesso às ruas mais movimentadas do mundo. Então, não estar trabalhando assiduamente, diariamente, e entender que se isso é de um produto ou se você está comercializando a sua imagem como um produto também, isso pode ser o primeiro erro. Então, o primeiro erro é a falta de continuidade. Por exemplo, eu tenho que entender que pelo menos uma vez ao dia eu tenho que postar alguma coisa. Mas esse alguma coisa também tem que ter um direcionamento, né, Camila? Sim, por exemplo, você é uma apresentadora super renomada, tem toda uma visibilidade, uma credibilidade no mercado. Então, se você deixar com que o seu público participe da sua vida e esteja conectado a cada momento do seu dia, quanto mais conectado, mais você consegue alcançar o seu objetivo. Então, vamos pegar aqui um exemplo. A gente é muito amiga, mas a gente se fala assim, uma vez cada 10 dias. Você me conta os seus segredos? Eu sei tudo da sua vida? Não.
Não. Agora, se a gente se fala todo dia e eu tenho aquele elo com você, eu sei o que você está fazendo, eu sei o que você está usando, a roupa, o batom, e a gente está conectada trocando essas mensagens, eu não me sinto mais pertinho. Então, é exatamente isso. Eu preciso sempre estar pertinho das pessoas que consomem os produtos que eu vendo, que têm interesse em acompanhar tudo que eu faço. Camila, eu acho que as pessoas têm essa curiosidade que, na verdade, isso também impulsiona, né? Porque, por exemplo, você falou isso agora, eu me lembrei que não tem como deixar de falar da Virgínia, que tem sido um ícone nessa história de você, cada passo que você dá, você vai publicando. Obviamente, algumas pessoas têm um outro tipo de trabalho que não encontra, pode ser que não encontre este caminho. No caso dela, é importante para tudo que ela vende, porque de repente, no meio do passo da sala para a cozinha, ela já vende um dos produtos dela. Agora, na minha realidade, no dia a dia, se eu sou uma pessoa que trabalho com cozinha, por exemplo, eu não preciso fazer isso o tempo inteiro, ou eu tenho que dividir. As pessoas, independente do meu trabalho, da minha profissão, elas querem saber do meu lado pessoal, desse caminhar, e eu preciso ligar isso ao meu trabalho sempre? É o ideal? É assim, Leila, eu sempre brinco com os meus mentorados, com os meus seguidores, que você é uma gata, mas não tem 7 vidas. Hoje a gente tem uma só. Então, quanto mais você interligar e mostrar esses dois lados, o que compõe a Keila, mais você vai conectar. Vamos falar da Virgínia. A Virgínia encontrou um modelo, junto com os seguidores dela, que funcionou. Então, onde ela posta ali, ela não passa 10 minutos sem fazer um post. Então, é um fluxo muito intenso, mas isso funcionou no modelo que ela montou, que Entendi. ela costumou. Cada um tem que montar o seu próprio modelo, né, Camila? Exatamente, tem que ser algo que seja confortável para você, que você conecte com seus seguidores e que isso se transforme num objetivo. Porque você também está aí, está trabalhando, tem toda uma carreira construída e mais justo que às vezes não tenha um YouTube monetizado, não tenha um produto próprio monetizando. E hoje a internet, ela viabiliza tudo isso. Então, eu acabei de ter uma reunião e falei isso para uma pessoa. É se olhar no espelho e falar quais são todos os produtos que eu posso monetizar com essa imagem que eu construí. De que forma que isso pode acontecer? Da forma mais light, organizada, que a internet tem que ser vista, mas que é como uma loja física normal. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, aquela porta de ferro que a gente na nossa loja, hoje são os stories. O feed é a vitrine. A gente passava 3 dias com a mesma roupa na vitrine? Não, a gente tinha que trocar. A gente tinha que pôr a roupa nova ali para poder vender. É a mesma coisa. Quanto mais a gente vai simplificando isso, deixando isso mais leve, mais fácil, mais o pequeno empreendedor consegue fazer e consegue ser uma forma. Daí, Camila, por exemplo, você falou agora do pequeno empreendedor. No caso, por exemplo, da pessoa que trabalha... Vamos voltar na história da culinária, que é o que veio à minha cabeça. Eu sempre tenho que linkar até esse meu dia a dia com aquilo que eu faço, ou eu posso diversificar? Eu te pergunto isso porque eu sei que muitas pessoas têm medo de repente, começar a falar demais, sabe, o excesso acabar atrapalhando mais do que ajudando. Isso também pode acontecer? Qual é o meu limite para não errar também, não pecar nem por falta, mas também não pecar por excesso? A troca, a conexão. Essa é a medida que você pode mensurar se está dando certo ou não. Outro erro muito sério que as pessoas fazem, que é totalmente conexo com isso que você está falando, é assim, vamos voltar para a nossa amizade. Eu sou amiga da Keila, eu venho aqui, eu ligo a câmera, falo. Mas a Keila, eu não deixo a Keila falar, eu não escuto. Eu não troco, eu não pergunto para ela assim, olha, você gosta do laranja, você gosta do azul, você gosta do verde? Eu não tenho a troca. Então, a falta de enquetes, a falta de deixar ouvir o público, a falta de deixar com que eles participem, muitas vezes nos stories. Às vezes você posta 20 stories, mas não foi nenhuma enquete, ou seja, você falou e não deixou o público participar. A falta de estratégia. Então, por exemplo, tá bom, eu vou lá, vou fazer um doce agora na minha cozinha de uma grande marca. Então, eu vou marcar aqueles ingredientes todos para eles verem que eu estou utilizando, para que eles me enxerguem. Porque senão, hoje, a concorrência é muito grande, eles não vão me enxergar. Então, muitas vezes as pessoas trabalham muito, não é falta de trabalho.
mas é falta de estratégia e de mecanismos de chegar no seu objetivo, que é o que está faltando para realmente aquilo dar certo. Entendi. Quer dizer, na verdade, não é o grande, mas um dos segredos é a interatividade também, Camila? É eu abrir a caixinha de perguntas, é eu perguntar as coisas para as pessoas, eu esperar a resposta, eu divulgar essas respostas. Isso é importante também? Muito, é a conexão. Tanto que hoje a gente agrada dois tipos de cliente, né? O nosso cliente que está ali comprando da gente o tempo todo e o nosso cliente algoritmo. Porque se a gente não agradar o algoritmo, a gente não vai chegar no cliente final, que é quem compra e paga. Então, a gente tem que trabalhar em união com essas duas frequências. E aí, o que faz com que o algoritmo mostre mais o meu perfil? A integração, o relacionamento, que é o grande motivo que as redes sociais foram criadas e que é o único motivo que tem alavancado cada negócio, cada empreendimento hoje em dia. Então, o que eu acho importante também é que a pessoa se descubra, né, Camila? Isso é importante também, né? Você saber aquilo que você quer de retorno, né? Aí vamos deixar aqui um exercício prático para todos. Cada um tem a sua característica específica. Então, analise quais são as suas qualidades. Relacione tudo. Aquelas coisas que às vezes as pessoas pedem para a gente fazer, sabe? Aquele favorzinho. Veja dentro dessas qualidades o que as pessoas pagariam para fazer. E faça uma outra lista dos seus diferenciais. E transforme tudo nisso numa enquete, para saber realmente qual é o formato final que você tem que gerar o seu negócio com as pessoas já comprando. Antes a gente fazia primeiro a empresa e depois a gente mostrava ela para o público. Agora é muito importante que a gente veja esse processo. Então eu vou fabricar uma caneta, eu vou lá e vou perguntar qual é a cor da caneta que meu público está comprando antes de investir qualquer dinheiro nisso. Então, é muito importante essa integração. A rede social é uma fonte que você tem o acesso direto de não ter uma taxa de erro na confecção final do seu produto. Camila, tem idade? Por exemplo, uma pessoa que é jovem e é empreendedora ou é um influencer, ela tem que fazer de uma forma diferente daquela pessoa, por exemplo, que já passou dos 50 anos, mas que também tem o objetivo de vender? Não tem idade, tem personalidade. Tá. Então, assim, não adianta eu exigir de você. Eu peguei uma cliente esses dias, que eu faço as redes dela, e ela falou para mim assim: Camila, a empresa anterior que estava comigo queria fotos de biquíni, isso e aquilo. Isso é a sua personalidade? Isso faz parte da sua essência? Não adianta você conectar com algo que não seja a sua essência, porque você não vai conseguir sustentar. Não dá para mudar a pessoa, né, Camila? Não dá. Quanto mais transparente você for, mais você vai conseguir montar aquela tribo, aquele clube de pessoas que se assemelham com essas opiniões, sejam elas qual for, e que façam realmente essa conexão de crescimento, onde todos vão crescer juntos. Camila, muito obrigada. Eu acho tão importante que a gente fale sobre isso e que as pessoas entendam que, independente do estilo delas, sempre tem um caminho para ser vencedor nesse novo nicho de trabalho, né? Porque eu sempre falo, hoje a internet, mesmo que você tenha o seu trabalho fora dela, se você não é o seu trabalho ali, se não é o seu trabalho, é uma maneira de você divulgar. O que a gente tem que entender justamente são essas diferenciações que não faz nenhum ser melhor ou pior. Só a gente descobrir o que é a nossa cara, né, Camila? Exatamente. Você realmente encarar que você é o seu melhor negócio e você só precisa de uma estratégia, uma forma de fazer com que isso vire dinheiro. Às vezes as pessoas desistem das redes porque acham muito difícil, porque ficam copiando aí uma série de planejamentos, olhando para fora, para o mundo, e esquecem de olhar para dentro. Então, a dica que eu deixo hoje é assim: cada um olhar para dentro vai fazer o único, porque você é única, maravilhosa, aquele não tem ninguém igual, e aí, com essa essência, isso pode transformar em qualquer negócio que você queira ter. E o detalhe, né, Camila? Não é porque deu certo para um daquele jeito de 10 em 10 minutos que vai dar certo para mim, né? Então, não, por isso que tem que ter... O seu público vai ser semelhante a você. Só não fique longe, só não assim, deixa a sua loja de pontinho. Só não desapareça, né, Camila? Não desapareça, você precisa estar presente. Dali para frente, encontre o seu formato.
Camila, obrigada. Eu vou deixar o contato da Camila para você, porque você conversando com ela, você também pode contratá-la e ela vai te ajudando a montar o seu perfil ou aperfeiçoar o seu perfil. Não só o seu perfil ali na rede social, mas o seu perfil mesmo. Aquilo que você, a maneira como você se enxerga para você, entre aspas, se vender melhor na internet. Obrigada, viu, Camila? Olha, Camila Silveira Oficial. Tá aí na tela para você o Instagram dela, ali tem os links para você conversar com a Camila. Fica o convite para você vir pessoalmente, tá, Camila? Vai ser uma alegria ter você aqui com a gente. Um beijo, muito obrigada, querida. Foi uma honra. Bom Natal para você, Camila. Muito, bom Natal. Um beijo, minha linda. Até mais. Olha, Fernanda está aqui comigo. A Fernanda divulga bastante nas redes sociais também, né, Fê? Divulgo muito. Você tem dificuldade, Fê? Seja bem-vinda. De fazer algumas obrigada. coisas. Porque de vez em quando você não fica pensando, nossa, mas parece que me soa meio ridículo. Assim, não tem umas coisas que você fala? Principalmente quando se trata do dia a dia. Você fica com receio. Eu posto ou não posto? Posso ou não posto? Quanto é invasivo ou não? Será que eu estou exagerando? Né? Exatamente. Tem esse controle. Minha amiga, nós vamos começar pelas tiaras. A Mari lançou uma coleção de tiaras, ela está com uma lá. E nós trouxemos algumas aqui. Sim, sim. A Mari lançou uma coleção de tiaras. Eu acho legal, no caso da Mari especificamente, como a Mari trabalha na cozinha, e a gente sempre preza, tanto que os chefes, a gente sempre pede para vir com o cabelo preso. Quando você usa tiara, o que acontece? Você já está automaticamente prendendo o cabelo com mais estilo. Então, o que acontece com a Mari, quando ela lançou essa coleção, na verdade é algo que ela já usa, depois ela vai falar um pouquinho, mas ela já usa há muito tempo. Já desde criança, sempre gostou de tiara, mas tem gente que não se adequa. E eu acho super legal, porque além de você que trabalha, por exemplo, na cozinha ou com algo que possa cair o cabelo, você já segura, você fica uma coisa mais estilizada. Mais estilizada. Então, a Fê desenvolveu algumas e tem aqui algumas também da Mari. Essa é a primeira coisa que eu quero te falar. Existe estilo para tiara? Porque qual é a concepção que nós sempre temos de tiara? Criança. Criança põe tiara. Criança usa tiara assim, usa tiara... Não é? Keila, mas o bom da moda é isso. É poder fazer essa diversidade, né? Diversificar cores, modelos, tons de banho. E aí foge da questão só infantilidade. Por exemplo, essa é uma peça que você está usando, que ela pode ser tanto para infantil quanto adulto. Só que tem detalhes nela que a gente deixa mais menininha e tem detalhes que a gente dá um toque para ficar mais adulto. Essa aqui não dá nem para ver direito, né? Essa tem uns pontos de strass, dá para ver. Tá, arrumei certinho? Tá, bem certinho. Maravilhoso. Então, não deixa mais infantil? Não deixa mais infantil, até porque nós, como adulto, a gente gosta muito, uma vez ou outra, de fazer algumas combinações. Por exemplo, essa tiara que você está usando... Eu ia te perguntar isso, eu ponho o brinco ainda? Ela é um prata, e sim, por que não? A gente pode até fazer o teste. Eu ia escolher alguns, já peguei a primeira, mas ó... Eu acho que se conversam muito, tanto pelo brilho, aproveitando também o período do ano. Pode ser de dia, né, Fê? Pode ser de dia, com certeza. Ô, Fê, agora eu posso usar um visual desse, colocar esse brinco maravilhoso, essa tiara com brilho e usar um short, alguma coisa assim, uma rasteira. Como ele tá com muito brilho, o ideal é que você prefira à noite, tardinha pra noite. Que é um horário onde ele vai chamar mais atenção, onde a tiara vai brilhar mais e tá tudo certo. No caso da Mari, a Mari usa o cabelo preso com a tiara. Sim. Eu sei que é uma questão profissional, sim, mas eu posso fazer isso também? Você pode e deve. No caso da Mari, ela usa tanto a tiara, nós escolhemos tons que combinam com o tom dela, um tom de pele, que isso também a gente trabalha muito. O tom dourado conversa com o tom dela, que conversa com o brinco, que casa com a doma que ela está usando e forma esse mix. Eu posso usar o cabelo preso também com a tiara? À vontade. A tiara, ela é um mix muito... Você pode diversificar. Seja cabelo solto, cabelo preso, no caso da Mari. Olha a diferença no caso das duas. Você com cabelo solto, super clean, e a Mari já com o formal devido ao trabalho dela. E tudo bem, fica super funcional. Vamos trazer a Bia para cá. Vem para cá, Bia. Não é tudo que vai combinar com a tiara. Você colocou as meninas. Eu falei pra você que tem duas coisas que eu queria falar. Que era a questão da tiara, já pra falar do lançamento da Mari, que tá venda no seu site também, né? Sim. Que vou passar depois também no site e Instagram. Mas também as combinações, como que a Fê fez com a Bia. Eu pedi as modelos da Maxama pra isso. Essa época do ano, as pessoas têm muita dúvida, porque dá a impressão de que verão você não usa dourado, porque parece que é formal demais. Ou você não usa brilho. Não tem nada a ver, né, Fê? Não tem nada a ver. Ficou muito, muito pro passado, Keila. Essa questão de falar que eu não uso dourado no verão, enfim. Nesse caso, nós fizemos uma combinação
Pensando também no período natalino, final de ano, a gente usou uma peça nossa personalizada, onde você pode colocar seu nome de um parente, ente querido. Ah, que legal. Onde você pode declarar o seu amor, né, usando essa peça. E aí eu compus com uma estrela, né, que ela dá esse up. Então são 2 colares. Dois colares, uma certo. composição aí que ele não tira o brilho um do outro, né? São peças diferentes. E aí, desse lado, ela tá usando o air cuff com pedras, que daí, como eu não tenho informações de cores aqui, a orelha vem para me dar esse... Você vê, o brinquinho né? é pequeno, discreto, mas você tem toda a composição e a pulseira também, né? E a pulseira também. Olha que linda! Pensamos no tema natalino e também nas combinações de cores, né? E aí, tudo bem se não for uma roupa preta. Posso usar outro tipo de combinação de look e eu funciono tranquilamente, Eu seja pedi pra dia elas ou virem noite. de preto para ficar mais fácil para você que está na sua casa ver o destaque das peças. Claro. Então daí, por exemplo, se ela gosta de um brinco grande combina com esse look? Combina com esse look. Dependendo do tamanho dele, nós poderíamos tirar um dos acessórios para que o pescoço dela dê uma boa alongada, né? E não fique tão junto as informações. Por exemplo, se ela quisesse colocar esse brinco, dava? Daria, mas o ideal seria de repente Daí você tiraria a isso. estrela. Exatamente. Ah, entendi. E aí fica a peça cravejada, que Não ela é uma peça precisa mais ficar com rica. tanta coisa. Exatamente, que daí dá mais uma alongada, né? Na silhueta, na parte do colo, principalmente. Agora, olha a minha viagem. Vamos imaginar que a Bia gosta da tiara. Sim. Tem como eu colocar uma tiara nesse look todo aí, com tudo que ela tá usando? Nós temos que falar com a tiara no seguinte, qual o tom de tiara? Então, a gente poderia pegar uma tiara mais clean, que fosse essa aqui, que é o preto com dourado, e aí a gente poderia tirar, de repente, o colar, né? Mas a gente pode pedir também para ela testar e a gente ver como fica. Põe aí, Como ela Bia, tá com o vamos cabelo ver. preso, né? Acho que ia ficar demais, né, Fê? Fica demais. Ó, Eu só você faria. olhando, você já vê que fica demais. Mas ficou Exatamente. bonito. Eu acho que quanto mais cabelo a pessoa tem, que nem a Bia, que tem umas 4 pessoas, a tiara fica mais bonita, não é, Mari? Fica. É mais bonito. A tiara com cabelão é demais. O ideal, Keila, aqui seria deixar a tiara, a gente entraria com um ponto de luz mais... Um brinco menor. Um menorzinho e tiraria o de estrela. Mas daí você vai deixar uma tiara prateada com dourado? Funciona muito. Combina? Dourado com prata é o que há. Funciona muito. Mentira, De que dá pra- verdade. eu jamais ia colocar. Não se pode mais, assim, não há mais uma regra, eu só posso usar combinadinho. Não eu posso- posso não preciso usar usar só o dourado? Não necessariamente. Então, nesse caso, você tiraria a estrela, Tiraria a estrela colocaria... e tiraria o air cuff. Esse daqui é muito, né? Esse é muito. Eu colocaria um pontinho de luz. Só um mais... pititico. Isso. Tá. Que daí ficaria uma composição mais... Então tira a elegante. tiara desse pra não estragar o seu look, Bia. Isso. É Carol, né, que tá aí? Vem pra cá, Carolzinha. Bia, daqui a pouco você volta. Obrigado, Bia. Vem cá, Carol. No caso da A Carol você misturou mesmo, Misturei. olha só. O brinco prateado Porque- com brilho. Exatamente. Por que eu tenho falado que tudo bem misturar o prata com o dourado? Desde que, olha só, a orelha dela tá uma composição super rica, tá toda cravejada, com informações de strass, que quando eu jogo um acessório mais leve, eles não brigam. Tá. Eles se conversam entre Tá si. tudo combinando. Tudo combinando. E você colocou o prateado com o dourado no braço dela ainda. Exatamente, olha a composição. Gente, Como que ficou lindo que bacana. ficou. Então, acho que no caso dela, a tiara rola, não rola No essa? caso dela, põe pra gente ver, por favor. Vamos E o ver. dela, perceba que ela tem 2 colares também. Ai, né? que lindo que ficou. E olha a Nossa, orelha combinou, com não o combinou? acessório. Então, a orelha é com acessório que eu tô É. vendo. Olha que lindo, gente. Cabelo preso, pode deixar um cabelo mais despojado, mais solto. Pode soltar também se quiser. Um preso meio falso, que você deixa meio folgadinho com a tiara, fica incrível. Agora, vamos mudar tudo dela. Sim. Faz uma outra combinação nela pra gente. Vamos pra ver gente que podemos. Ver o Vamos- que você acha, Fê, antes da Bia voltar. Vamos ver a Carol que tá aqui, depois a gente já faz a Vamos. Bia. Deixa Faz eu com pensar. um brinco desse, que Vamos eu achei fazer um bonito esse brincão. brinco. Consegue tirar o seu? Brincão também é uma coisa que nunca cai de moda, né, Nunca, Fê? principalmente leve. E nós temos um segredo nos nossos brincos, né? Gente, Eles são nossa, levíssimos. É verdade. A Mari me deu um brinco da Fernanda que Levíssimos. parece uma pluma. Você nem percebe que tá com brinco. Não Sabia? perce- Você mandou vários brincos pra mim. Aí Ela eu falei, deu um tem grande. demais. Eu falei, Keila, olha o brinco da Fernanda, que lindo. Lindo, que era é. grande. Aí Que eu o dei pra- ideal, Mari, Lindo. é você usar e ficar confortável. Que você não fique com dor de cabeça, que não fique puxando, que você fique, gente, bonita. Não, e que não rasgue a sua Que não orelha. rasgue. Porque, olha, eu já costurei a orelha 3 vezes. Sério. É, porque O vai nosso- rasgando, até rasgar tudo. Eu Esse já é um do- costurei a orelha 3 esse vezes. é um dos segredos dos nossos produtos. Eles são leves, pensando no nosso conforto. Posso ficar bonita, mas posso ficar confortável também. Olha que né? coisa mais linda. Linda.
Daí esse com Continuou com o cravejado, que são os Mas pequenos eu em tenho que cima, tirar mas a tiara. Eu tiraria. Tira a tiara, Tiraria. Carol. Que a gente foca bem no rosto dela Certo. e no brincão, assim. Tá. Fica bem verão. Mas daí você vai continuar o restante? Eu permaneceria... Tudo bem? Tudo bem. Permaneceria Mesmo com a tranquilamente. bolinha ali dourada e tudo? Mesmo com a bolinha. Entendeu? E se eu quisesse usar anel? Eu posso usar anel? Pode usar anel também, mas os anéis seriam um pouco mais minimalistas. Ó, foca no brinco e no acessório, na pulseira. Certo. Olha que lindo. Fica bacana, Ficou né? bacana. Porque no brinco eu não tenho brilho, mas ele é todo liso, mas eu tenho brilho na pulseira. Lindo. Funciona dia, funciona à noite, tá tudo bem? Continua maravilhosa. Obrigada, Carol. Volta pra cá, Bia, que eu acabei tirando da Bia. Vamos lá. Faz uma mudança nela aqui. Deixa eu pensar Na numa Bia, aqui. vamos lá. Eu sugiro um colar um pouco mais longo. Esse aqui E esse brinco maravilhoso aqui, dá pra você encaixar em algum Dá lugar pra com esse encaixar. coral, com esse colar, dá? dá. Bia, tira um dos seus. Olha que lindo esse brinco também. Ele é rico. Esse eu queria pôr nela também. Vai por esse? Vou. Então vamos lá. Você ligou a TV agora, a Fernanda está aqui comigo, nós estamos falando um pouquinho de acessórios para o verão. Porque hoje se tem às vezes você tem aquela preocupação, mas tá calor, eu vou usar dourado, parece que é muito pesado ou muito requintado. O fato de ser requintado não significa que você não pode usar a qualquer hora do dia. E a Fê tá montando algumas coisas aqui justamente para você ver que dá para você usar. Agora a gente pode mexer no brinco. Certo. Você já pôs uma folha ali sem tirar a estrela. Olha que linda. Nossa, que lindo, parece Uma composição. todo um monte de ramo. Ela é linda, né? Linda. Eu tiraria esse air cuff e eu optaria ou por um brinco assim. Pode tirar e pode pôr esse, que eu também gostei. Vamos ver como que fica. Eu já não ia colocar, sabe por quê, Fê? Porque causa eu ia da folha. achar que tinha que combinar o mesmo tipo de folha. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Tá. Não mais. Antigamente tinha uma regra. Lembra da regra que funcionava? Acho que eu tô ficando velha mesmo, que eu acho que Não. tudo tem que ser combinado. A cor moda vai combinando. se reinventando, né? E lembra que combinava bolsa, bolsa, calça, sapato, Cinto. tinha uma cinto. Cinto Hoje com não bolsa mais. diferente não existe. Não Exatamente. E existia. o acessório veio para dizer pra gente que tudo bem, eu posso mudar. Pode fazer do jeito que quiser. Posso, né? Pronto, agora ela vai por esse. Esse. Deixa eu ver. Não, acho que não dá pra inventar mais nada nesse daí. Eu acho que já vai ficar bem maravilhosa. Nossa, ficou lindo esse brinco. Não tá achando? Achou. Não, e o brinco é diferente, que ele é bem... Eu posso usar de dia também, né, Fê? Pode. Se você quiser usar só ele já conversa muito, já diz, eu cheguei. Ô, Fê, o que a gente não pode usar nunca? Que é uma combinação que fica feio pra qualquer pessoa, pra qualquer biotipo, qualquer cor de pele, qualquer tipo de cabelo. Tem alguma coisa? Eu não vou nem falar de tons de banho. Eu vou falar assim, um acessório sem qualidade. Eu acho que, independente da sua combinação, do seu gosto, do seu estilo, ele precisa ter qualidade. É isso. Eu Olha, acho que uma se coisa resume. importante falando em qualidade, olha que coisa mais linda que ficou esse brinco. Meu Deus do céu. Não, e a combinação com colar também, os meninos estão abrindo, você vai ver que ficou bonito também. Não ficou over, não ficou coisa demais, ficou lindo. Ficou. E você tirou esse daqui, por quê? Porque você achou que ia ficar demais daí. Esse a outra modelo estava usando. Era o da Carol. Eu permaneceria com a pulseira, que também dá uma cor, né? Pro tom todo ao black que ela está usando e ponto. Eu acho que já é uma combinação bem interessante. Tá. Deixa eu falar uma coisa pra você que tá em casa. A Fernanda falou uma coisa. Pode vir pra cá, Carol. Além da qualidade, tem muito da qualidade da peça que depende de você. Esse negócio de você colocar um brinco ou colocar uma pulseira e tacar perfume, isso aí acaba com qualquer coisa, por melhor que seja a qualidade. Acaba. Porque vai desbotando. Então pode até que isso dure mais, mas você tem que tomar cuidado na hora de guardar, para não riscar. Na hora de você usar, passa o perfume primeiro, espera secar, depois coloca o brinco, depois coloca a pulseira, porque senão estraga mesmo, oxida e fica feio, não é? Perfeito, você tá com a lista pronta. Porque eu amo essas coisas. Vamos trocar esse daqui por esse, ó. Tá. Esse é da coleção da Mari? Esse é da coleção da Mari. Todas que tem aqui. Todos são aqui da coleção da Mari, Todas né? da coleção da Mari. Eu achei esse mais bonito, mas eu quero pôr esse que eu acho que vai combinar. Combina. Mas aí não vai combinar com esse brinco, né? A gente pode Nós fazer vamos a tirar. troca por um dourado. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso parece que dói a cabeça da gente. Pronto, eu vou deixar. Tô olhando pro lado porque aqui tem bem uma tela, então eu tô me vendo ali na tela. Se tá na sua casa, não estranha não, tá? Pronto. Então esse daqui eu vou ficar. Esse daqui eu acho que pra trabalhar é mais legal, né, Mari? Pra quem trabalha na cozinha, né? que eu Esse segura uso. mais.
Né, Fê? Sim, com certeza. Esse modelo é o modelo que eu mais uso. Você mais usa, né? E elas brincam que é o meu uniforme. É o uniforme Porque da segura Mari. pra mim e fala, muito o "Mari, está cabelo de da uniforme." gente. Segura muito o cabelo da Aqui, gente. A gente fala que é o uniforme dela. Eu queria testar esse hair cuff em você. Tá. Porque a tiara, ela tem bastante informação e aí a gente vem com ele que combina com o seu tom também da roupa que você tá tirou? usando. Tirou, aqui. Desse lado. Como chama? Hair cuff. Hair cuff. Isso, que ele cobre meia orelha, né? Olha o tamanho dos buracos da orelha, tudo rasgando. É, pode ser que ele dê uma É verdade, eu já cedida. costurei 3 vezes. Tá quase na hora de costurar de novo. O meu dermatologista, ele fala assim, não dá pra usar uns brincos mais leves? Ele fala. É. Agora fala pra ele, Fala, agora dá. Fábio, agora acho que vai dar. Agora dá. Agora você não vai precisar mais, meu filho, mas eu já costurei várias vezes. Daí, quando você costura, você vai ter que fazer o buraco num lugar diferente. Daí fica uma orelha, um buraco mais aqui. Olha, tá Olha vendo que maravilhoso. bonitinho? Dá pra fazer assim na orelha, que quando Dá a pra orelha não é fazer. bonita, a gente põe por cima da orelha o negócio. Cobrir a orelha. Quer assim. pôr o outro? Quero, né? Olha, vou deixar para você o Instagram da Fernanda. No Instagram da Fernanda, você pode comprar as peças todas, inclusive a coleção da Mari, que é o Inclusive. Elos, tá aí na tela para você, semi-joias, tá? Underline no final, tá aí na tela. Daí você conversa com a Fê, você vai, lógico que nós não trouxemos todas as tiaras da Mari, lá tem mais opções, mas daí você já pode fazer a tua compra e você me entrega para qualquer lugar do país, né? Todo o Brasil. O bom de biju é isso, né, menina? Porque daí você nem precisa ver que você gostou, pronto. Não é igual roupa, que daí não gosta, você devolve, não é? Inclusive, quanto às tiaras, tem um link especial da chefe. Você entra lá, tem um banner, você clica no banner, ele já te direciona, você escolhe a sua preferida, já monta a sua composição com as semijoias, o envio é imediato. Daí você sugere a semijoia já com a tiara. Já com a tiara. Olha não o seu ficar sem look. brinco. Exatamente, olha que lindo. Ah, gostei. Os detalhes da tiara funcionou Fiquei muito séria, né? com os Ok, detalhes aí tem do... cupom também, hein, para todas é? os tuas telespectadores. Quem Ó, tem cupom botar de chefe desconto. da Mari tem cupom de desconto. Então hein? tem mais essa. Todo Você tá mundo que assistindo estiver a gente? Você tá assistindo a gente, entra lá no Elo Semijoias Underline, que tem o cupom de desconto para a coleção da Mari. Daí você vê o ícone lá da chefe Mari, que tem as tiaras, e daí você já pode comprar a sua também, que entrega em qualquer lugar do país. E se você não usa, presenteie, entendeu? Compra para a pessoa que você conhece, que já gosta de cozinhar. Porque, gente, comida e cabelo solto não combina. É verdade. Não é? Exatamente. E cozinhar com beleza, né? Minha amiga, obrigada. Fê, volta logo, Eu que viu? Eu adorei agradeço. te conhecer pessoalmente. Eu também, vocês falaram. prazer. Parabéns por esse trabalho lindo. Obrigada. Olha, um beijo para as meninas. Obrigada, Carol e Bia. As meninas são da Max Fama, como eu falei para você. E você pode entrar em contato com a Max Fama e contratar as meninas para o seu evento. E tem um casting vastíssimo lá, que é desde recém-nascidos até o pessoal da melhor idade. Max Fama Underline Oficial, tá aí na tela para você. Tem o WhatsApp também, que você pode entrar em contato. O DDD é o 11, o telefone, o WhatsApp é o 947889812. 947889812. Um beijo, pessoal da Max Fama. Obrigada, viu, Fê? Antes de ir lá para a Mari, para o que você está fazendo, nós vamos para o intervalo rapidinho. Ouça o que nós temos para te falar. Nesse intervalo, a gente já volta com a chefe Mari. Gente, fui mexer meu cabelo, espatifei o cabelo todo. Mari. A Mari tá aqui comigo já. Nós vamos fazer essa receita. Tudo bem, minha amiga? A gente já se abraçou tantas vezes aqui. Eu tava com saudade da Mari. Matou a saudade, gente. Matei. Minha amiga, sabe que eu adorei essa história da romã, porque eu nunca via o tender com romã. Com romã. Ficou bonito, hein? É pra o visual também, né? Porque Não, e é bonito. É simples e é um prato, é um tender. Eu escolhi justamente o tender, porque não é uma das carnes mais caras pra gente fazer a ceia. Então, assim, a maioria das pessoas podem, né? Pode fazer. Pode comprar. Esse custou R$55 o quilo. Olha que legal. Fui pesquisar. Mas tem até mais em conta. Depois, quando eu for olhar melhor no mercado, eu tava com as crianças. Aí Mas fui você sabe, rapidinho, Mari, mas que eu tem achei até também de a questão... 45. Mas daí tem a questão da marca, que às vezes é meio Isso, ressecado. E isso, vocês é. normalmente não compram mesmo. Tem marca que vocês não gostam, a gente né? compra de uma marca bem conhecida, bem famosa e tá 55 o quilo. O que eu queria falar pra você, que eu falei pra você no começo, que eu acho legal, porque o tender é algo que normalmente as pessoas jogam suco de laranja por cima, ou de abacaxi, e tá feito. Tudo bem, tá feito. Mas você pode começar a fazer, dar uma cara diferente, principalmente pelo preço ser mais acessível. Então a Mari vai fazer o molho, por isso que chama chefe Mari, porque ela vai fazer um molho diferente pra você, que não te dá tanto trabalho, mas que muda um pouquinho daquilo que você já tá acostumado, que eu acho legal também. Isso. Aí eu vou fazer também a salada de grão de bico com bacalhau,
né? Porque a diferença na nossa salada de grão de bico com bacalhau é porque ela vem com molho verde. É aquele molho justamente que você come na hamburgueria. Sabe o molho da hamburgueria? Ai, que delícia. Aí a gente botou no grão de bico. Eu vou falar, eu tô doida pra comer essa salada, vou contar pra você por quê, enquanto a Mari começa. A Mari fez todo o nosso cardápio do nosso programa de Natal, né? Acha um pano pra mim, por favor. Do nosso programa de Natal, que foi gravado num buffet lindo lá em Santo André. Aliás, um beijo pra Tati, que é do buffet, que é assim, um galpão Vila Kids lindo. E nós gravamos esse especial de Natal e a Mari fez uma mesa maravilhosa. E um dos pratos era a salada de bacalhau. Daí o que aconteceu? Eu fiquei tirando as fotos no final e daí o pessoal já começou a comer, os convidados e tal. E era lá o menino, o Luiz, não, Luiz, dele. o nosso chefe. O Luiz, um beijo pro Luiz, querido demais. Ele Luiz. amou o Luiz você. ficou lá com a gente, né? E falou, Keila, você... Ai, ele é demais. E ele falou, Keila, você tem que experimentar a salada de bacalhau. Quando eu fui pegar, cadê? Cadê a salada? Falei, Mari do céu, que eu não experimentei. Tava louca pra experimentar. A salada de bacalhau é gostoso porque é refrescante. Tem aquela cara da maionese tradicional, porque ela já fica mais molhadinha. Então você não precisa se preocupar e dá pra você fazer tranquilo, que você não vai gastar uma tonelada de bacalhau. Não. O que você tá fazendo aí, Mari? Então, aqui eu já refoguei. Então esse é o bacalhau já dessalgado, Obrigada, né? Gui. Que todo mundo... Eu comprei o dessalgado. Aí E daí eu já posso comprar aquele que é mais barato, já tipo desfiadinho, o né? desfiadinho, lasca, gente, é aquele mais baratinho que tiver no mercado, você pode comprar. Aí já fervi por uns 20 minutos. Aí agora eu vou refogar. Você pôs azeite aí? Azeite, cebola? Azeite, cebola. Cebola roxa, gente, por causa do visual, tá? Porque se você botar branca, ela vai sumir. Não dá pra ver, fica mais bonita. Ervilha fresca. E pimentão, que eu vou botar um pouquinho antes, porque eu quero ele mais murchinho. Tá. Porque eu não quero que tu sinta, porque o pimentão às vezes dá indigestão, né? Então eu quero que a gente cozinhe ele um pouquinho. Então, ele é mais forte, aqui. Se você soltar, já solta um pouquinho, né? Isso, ó, porque aí ele refogadinho aqui, ele vai dar uma murchadinha. Você vai abrir no Natal e Ano Novo, não, né? Não, a gente não abre no Natal e Ano Novo, acredita? Mas você vai fechar a semana inteira, né? Não, a gente só fecha 25 e 1º. Os outros dias estão do aberto. Você não vai folgar? Eu vou folgar, né? O povo não vai folgar não, né? Um pouquinho de salsa. Olha lá o Guilherme rindo. Povo porque então o povo não para de comer, né, Mari? Isso, e aí, enquanto meu pimentão murchar, tá? Porque aqui já tá super pronto, não usei sal, não usei pimenta nem nada, a gente é só o bacalhau de salgado, porque o bacalhau sempre fica um pouquinho do sal, mesmo estando de salgado, né, Mari? Aí agora o tender, gente, o meu tender, porque eu deixo ele sempre molhadinho. Eu costumo falar que o segredo é a marinada. Eu deixo ele assim, esse ficou 8 horas marinando, 8 horas marinando e com vinho branco. Mas você deixa não no quente, nada, só tipo de molho. Isso, eu deixo na travessa ou no saco mesmo, aquele que fecha, no saquinho. Aí eu botei, gente, vinho branco, botei suco de laranja pra deixar. Olha que legal, então por isso que ele já fica macio. E o segredo dele, eu fico pincelando com mel. Tá? Pra ele ficar mais um pouquinho agridoce pra combinar com o molho. Certo. E na hora que a gente tá assando, aí sim, aí eu tiro, ponho o papel alumínio, forrei com o papel alumínio. Aí eu deixo mais ou menos uns 30 minutos com o papel alumínio, tiro e vou regando. Mas aquela água, aquela mistura... Que é isso aqui, ó. Aquela mistura que você deixou, entre aspas, de molho, marinando, ela vai junto pro forno? Vai junto pro forno, eu ponho tudo, porque... Põe e cubra com papel alumínio. Isso, aí ele vai ficar 30 minutos. Deixa o primeiro 30 minutos, você não precisa em fogo de 180 a 200 graus. Não precisa nem mexer. Tá. Aí você tira o papel alumínio e fica regando. O segredo dele é regando. Eu rego umas 3 vezes. Porque senão resseca a casquinha. Umas 3 vezes. Aí eu vou deixando assim de 20 em 20 minutos. Os últimos 20 minutos é quando eu pincelo com mel. Agora, esse risco que você faz, eu faço já antes de marinar ou depois que vai pro fogo? Nos 20 minutos depois, nos últimos 20 minutos, tá? Tá. Que aí eu tiro todo, faço o risquinho com em losango, né? E aí eu ponho pra dourar. Os últimos 20 minutos é o tempo que eu vou dourar o meu tender. Certo. Tá. Então é aqui. Esse aqui é a marinada dele, ó. Aí ainda sobrou. Eu faço um caldo bem... Isso. O caldo que... Então você tá na sua casa, eu você botei entendeu? 1,5 litro mais ou menos de água. Marinando 8 horas. Com esse marinado, mais, você vai... O tempo que você achar que dá. Isso. Menos de 8 horas não pra pegar bem. Pra pegar você bem vai deixar, vai levar pro forno com o marinado. Com marinado. Daí, depois de meia hora, você vai tirar, vai fazer o losango, vai colocar de novo no forno e fica regando. Ainda assim, vai sobrar o marinado. Caldo.
E é isso daqui que você vai colocar. Eu coloquei mais ou menos 1,5 litro de água, mais ou menos um suco de umas 4 laranjas. Aí botei vinho, tá? Meia xícara de vinho, Legal. porque eu gosto de muito caldo. É, e fica muito gostoso. caldo. E o vinho, ainda mais o vinho, óbvio que é o vinho seco já Isso, deixa mais é o vinho essa. seco. Não, e o vinho seco, ele deixa o sabor dele. Dá Isso. não é fica diferente quando você usa o vinho seco, o vinho branco. Aí aqui, ó, não sei se tu sentiu o cheirinho Já. dele. O que tem aqui? Açúcar mascavo. Ah, você pôs Ao açúcar invés de mascavo você, também. Isso, ao invés de você botar só o açúcar branco, o açúcar normal, né? O açúcar refinado, eu botei açúcar mascavo. Daí ele Olha fica a mais calda. grossinho. Isso. Tá. É aqui. Aí eu vou botar mais um pouquinho de laranja, tá? Pra gente deixar com gostinho de laranja. E aí ele vai engrossando. Ó, o meu eu nem coloco, eu não gosto de botar nem maisena e nem a farinha. Por quê? Eu não quero ele muito grosso, porque eu quero ficar regando o meu tender pra ele entrar justamente no tender, tá? Então eu não. Não, sem contar ó, que a farinha ela não vai boto. alterar o sabor, né, Mari? Vai também. Não adianta, que Aí, ela se dá uma for pra engrossada, mas engrossar, altera o sabor. Isso, mas aí se você quiser engrossar, engrossa com maisena. Não Tá. usa a farinha aqui, até pra Tá. não empelotar, tá? Aí eu vou botar um pouquinho mais de mel nele, porque a gente quer um pouquinho dele. O legal é ter mais tempo e deixar engrossando sozinho, né, Mar? Como Isso, você faz. Lentamente, assim, tu vai deixando. E é essa mistura que depois eu começo a regar, né? Começo a regar. Tá. Exatamente. Aí aqui eu já vou desligar e ele vai pegando sozinho o ponto. E aí eu já vou Quanto tempo que eu vou deixar regando, Mari? aqui cozinhando. Perdão, quanto tempo que eu vou regar? Durante quanto tempo? Tirando e colocando do forno? Do forno, ele vai estar em torno mais ou menos de 1h30, ele já tá pronto. Tá. Eu fiz assim, primeiro 30 Nossa, e ele vai depois ficar- mais ele 3 quase tempos desmancha. de 20. Isso, pra ele ficar bem. Aí aqui o nosso bacalhau já tá pronto, ó. O nosso Tá. pimentão já tá bem murchinho. E olha, Certo. nossa, o aroma Não, do o aroma bacalhau. Tá, mas eu vou... Aí aqui o... Gente, o grão de bico, né? O grão de bico é normal, Como todo que mundo você sabe cozinhou o cozinhar. grão de bico? Um pouquinho de sal. Eu não botei muito sal por causa do bacalhau, porque Tá. a gente não quer. E a minha maionese é maionese temperada, então, Não precisa pôr. sabe, é quase nada. Só que, gente, eu adoro botar pra cozinhar louro No grão de bico? no grão de bico. Que Na legal! água do grão de bico, é que nem lentilha. Vocês vão fazer lentilha? Põe eu também o louro? Ponho o louro. Porque Olha o sabor só, do que louro... legal, Mari. Não sabia disso. O sabor do louro, nossa, ele deixa o prato perfumado e Isso que eu ia deixa com falar, ele sabor. perfuma tudo, né? Tudo. Eu ponho sempre, cozinho com louro. Sabe uma coisa que eu gosto? Você vê que eu acho que você não come essas coisas. Que eu comia muito quando era criança. Tinha um amigo do meu pai que fazia, que era pé de porco com grão de bico. Você já comeu? Não, pé de Ele não. cozinhava, eu era Mas criança. seria legal, eu nunca cozinhei o pé de porco. Ele cozinhava, ele fazia o pé de porco, higienizava, deixava horas, né, de molho lá, porque tem que higienizar Sim. bem. E daí, na água que ele cozinhava o pé de porco, ele já colocava o grão de bico. Então, um pouquinho do grão de bico desmanchava, já ficava o caldo que mais grosso. Gente, delícia. muito bom. Porque o pé de porco a gente usa na feijoada, né? Que nem lá no Não, nossos ele bares, fazia todas assim, as feijoada tipo, tem um tem pé de refogado porco. mesmo. E aí aqui, ó, vou refogar ele juntamente aqui. Aí você misturou a batata normal, né? Batata nossa normal, inglesa. Aí aqui ela já tá cozida. Isso, aí se você quiser dar um saborzinho na sua batata, e até para dar uma corzinha, você pode botar um pouquinho de caldo de galinha. O caldinho mesmo em pó, tá? Não precisa ser aquele caldo de legumes que a gente faz para risoto. Tem aquele caldinho em casa, ou em pó, pode botar na sua batata. Ela fica o sabor, ó. Caldo tipo caldo de carne, essas Isso. coisas? E qual que você aconselha usar? Eu uso o caldo de galinha ou o caldo de legumes, Tá. O de galinha também dá, porque ele tem um sabor bem fraquinho. Não, eu vou te falar, eu amo o aroma do bacalhau. Ai, não tá cheiroso? Não, tá demais. E aí Meu sempre, Deus. gente, sempre, né? Sem pena, né? Sem dó de Sem não dó, e economiza tem que ser azeite. azeite, né? Porque não adianta, combina com azeite. Aí as azeitonas, né? Porque também bacalhau, azeitona e grão de bico. Ó, e tá vendo que a minha azeitona também já tá regada no azeite? Ai, você já misturou as duas azeitonas. Aqui, ó, pra dar o sabor, Tá. é só azeite e orégano. Aí quanto mais sabor, porque essa salada é uma explosão de sabores, É. né? É uma explosão. Então quanto mais as coisas estiverem temperadas e saborizadas, E mais bem gostosa gelada, ela- né? E tem que estar bem gelada. Essa salada tem que estar. Ai, E aí a agora- nossa maionese E essa verde. maionese, como você faz, Mari? Gente, um copinho, ó, meio copinho, eu vou dar uma quantidade pequena, tá? Vamos supor para 4 pessoas. Meio Certo. copinho americano de leite, vai dar mais ou menos meia garrafa de Leite normal? leite normal. Eu Tá. faço ela com leite, eu não faço com ovo, justamente por causa da Olha salmonela só. e para ela ficar leve. Essa aqui não tem ovo. Ela ficou nessa textura como, então? Você pôs o quê aí? O leite? Óleo.
Óleo ou azeite? Não, tem que ser óleo. Óleo de soja normal? Isso, óleo de soja. Mentira! Eu vou fazer um dia. Me chama que eu vou fazer ao vivo ela pra você ver como ela é grossa. Gente do céu! Então Ó, você põe o óleo normal isso, meio com copinho, leite. Meio copinho de leite. Aí vai dar mais ou menos meia garrafa, meio litro de óleo. E o segredo dela, gente, ó, olha a dica. Sabe o que é? É deixar o óleo na geladeira. Quanto mais geladinho o teu óleo tiver, mais rápido tu pega o ponto da maionese. Mentira! Ele vai batendo até misturar bem? Isso, aí o liquidificador, e aí tu tem que ser bem devagarzinho, é fiozinho de óleo, tá? Tu não pode virar. Se você virar o óleo todo, ela vai desandar. Liquidificador ou aquele negócio de Não, mix lá? liquidificador. No liquidificador normal, aí você pega o litro do óleo e vai assim, bem calminho. E não põe mais sal nem nada? Aí tu põe sal. Depois que ficar firme? Isso, aí você põe sal a gosto, o sal é como você quiser. Aí você bota a salsinha, e a salsinha com o talinho também, não é só a folha. Deixa eu ver. O talinho da Não põe salsa. tudo, não, que eu quero experimentar. Tem que ser o talinho da salsa. Não, gente, tá? é ótimo isso, Mari. Já Porque vou botar a gente tem o misturando. medo danado da maionese, Não. do ovo. Não, essa aqui é com leite, tu nem sente. Gente, essa que você faz também lá? Isso, mas só que assim, ela é boa gelada. É que ficou na nossa bancada, ela tirou um pouquinho Menina, a que temperatura. delícia! E aí salsa, e aí 2 dentinhos de óleo para essa quantidade de alho. Gente, quer dizer que eu misturo o leite integral normal Com óleo. com óleo gelado. E aí Caramba, dois de onde dentes. você tirou isso, Mari? Foi testando? Foi testando, porque a gente tinha que ter uma alternativa do óleo, né? Da salmonela. Do ovo. E aí, 2 dentinhos de alho para essa quantidade. E depois, quando ela estiver bem grossa, a maionese estiver no ponto, meio limãozinho espremido. Aí fica esse gostinho no final. Esse é o segredo E da como maionese. que não coalha o leite com limão? Porque tu tem que botar no final. Se você botar antes, talha tudo. Já fizemos. Tem todo o passo a passo. Depois que tiver tudo misturado, o limão tem que ser o último. Não vai último. talhar mais. Não vai talhar. Não E vai dura talhar. pra caramba. Quanto tempo posso deixar na geladeira? 3 dias, tá? Por causa Só do leite isso? só. 3 dias. Tá. A nossa nutricionista aconselha a gente só deixar 3 dias. A nossa é que a gente 24 cá horas, entre nós, tá? é porque restaurante tem que ser assim, mas a gente não Isso. faz, né? Porque se você olhar lá, quando você compra maionese, qualquer coisa, o creme de leite, tá lá. Depois de consumir, no mínimo, 1 semana depois de aberto. Não. Você não faz isso, mas tem que fazer. Não, lá a gente... Na cozinha, então, de restaurante, imagina. Isso, vale a etiqueta só de 3 tem dias. etiqueta. Isso, mas o nosso não dura nem um dia. A gente faz assim, não dá, né? Porque diariamente. você com E tudo a que é gente porção você coloca. Diariamente, tá? Então aqui nossa saladinha já tá pronta. É hora de servir. E o nosso molhinho também, eu já deixei ele aqui. Tá. Diminuir um pouquinho a temperatura dele. Tá bonita essa salada, hein? E aí agora a gente tem que cortar. Vamos cortar. Eu vou botar Botei um ovinho também, porque, né? Salada Ai, tá de lindo esse bacalhau. prato, essa combinação, viu? Aqui, ó. Aí pode decorar e fica muito bonito na ceia, gente. Olha só que salada linda. Ô Mari, você me mandou um cardápio de Natal, certo? Sim, te mandei. Você tá fazendo, por exemplo, a pessoa pode encomendar a ceia de Natal dela? Lá Não, porque a gente não abre. Mas a gente tem pratos, a gente criou pratos de Pra Natal. essa semana? Isso, de ano novo, que nem legal. costelinha, lombo suíno recheado. Tá. Tem Aí na muita outra coisa legal. Vale a pena da você ir semana de num dos restaurantes essa semana pra você degustar esse menu, Na porque semana esse menu de tá ano novo, eu volto e a gente faz um lombo recheado. Ensino o pessoal. Vamos fazer na semana do dia 26. E aí posso fazer a maionese. Faço a maionese ao vivo, eu bolo uma salada com a quero. maionese pra vocês aprenderem Gente, porque a essa maionese vocês têm que aprender. É Porque ela muito combina gostosa. Com tudo. Eles podem fazer com lanche, pode fazer com batata frita em casa, ela é muito versátil. E se bem que você falou que ela é a cara de maionese de hambúrguer É. mesmo. Eu já acho que é a cara de tudo, que essa maionese é uma delícia. Agora, naquele que você fez ali, você já tinha colocado molho, não, né? Qual? Naquele. Não, tem pouquinho, no finalzinho tem um pouquinho só. Eu quero falar pra atravessa. você dessa combinação que a Mari colocou dessas frutas, que são combinações que a gente não usa muito nesse prato. Aliás, a gente quase não usa mesmo. Como eu te falei, normalmente, o que se usa nesses pratos é o pêssego, o tradicional. Pêssego, cereja, ameixa e isso. abacaxi. Isso. Então aqui você tem mirtilo, Framboesa, romã. Quer dizer, você colocou frutas vermelhas ao invés de colocar a fruta tradicional. Mas sabe que a calda de romã também combina com tender? Nossa, romã... Sabe qual é o problema do romã? É você acertar na compra. Ah, sim. Romã é novela pra você comprar. Mas você combina, se você fizer uma calda de romã também... Vou tirar pra você cortar, né, minha amiga? E a calda também é feita com laranja. Isso super combina com o tender. Eu podia ter feito ela também. O ano que vem eu vou mas fazer. eu gostei dessa, sim. Ano que vem eu faço de romã pra você, com laranja. Nem precisa esperar o ano que vem, a gente inventa outra coisa e faz antes do ano que vem. Né? Faz o prato de Natal.
Não, porque a romã, é difícil você saber se acertar, né, Mari, pra comprar. É difícil. Fala, bem tá difícil. madura, mas você não sabe se tá madura, porque ela já é vermelha. Já é vermelha. Eu vou pegar esse pratinho aqui Tá. pra eu cortar ele. Aí vamos no nosso tender. Quer pegar um outro prato maior pra você pôr? Não, acho que dá aqui, ó. Ó, aqui, ó, é o restinho do molhinho também. Ah, aqui ainda ficou um pouquinho do molho. Vou pegar uma outra faca. Bom, quero passar para você os dois Instagrams da Marielle, que é o Marielle Orbá, tá aí na tela para você, e o do Grupo Hungry. Você pode conhecer um dos restaurantes, lá no Grupo Hungry tem, mas você tem... Tem todas as casas. As 3 casas. Isso. As 4, na verdade. Os 4 bares, É. esqueci. Você tem 4. Você tem o Garota da Vila, o Na Vila Garota Olímpia. da Chácara, Isso, na Chácara Santo Antônio, o Bar Jobim em Moema. que e é o lindo, Calçadão do Espeto. e o Calçadão do Espeto. A Keila já conhece 2, gente. Ela precisa É, conhecer. O Calçadão do Espeto. Ela fala. precisa... Isso, e o Garota Mas da olha, você Chácara. fala, é igual? É, mas tem umas... É igual, mas é Tem. diferente. Cada um tem sua Parece que particularidade. tem um público diferente, não, você não acha? Todos têm, todos. Ah, e todos você pode levar o seu cachorrinho. Isso. Tem um espaço lá pros dogs. Tem biscoitinho, tem água pro seu dog. O cachorro fica lá, o povo bebendo e o cachorro lá do E o lado. cachorro do lado. E sabe que ele fica até às vezes na mesa, né? Que nem É. Gente, é demais, eu acho barato. Ai, gente, e outra coisa, todo mundo que tem comércio que coloca água para cachorro, faz igual a gente. Nesse calor a gente bota gelinho na água, no potinho. A gente bota gelo. Você sabe que o Youssef veio aqui, A gente ele bota falou sobre gelo. isso. Sobre você colocar o gelo no pote. A Pensa gente que bota gelo. cachorro não gosta da água, Porque tem que tá geladinha, gosta geladinho. também. Sabe por quê? Eles estão indo de sapatinho lá? Você já viu algum? Não, já vi, mas não, por enquanto não. Lançaram uns sapatinhos mó legais Sim, agora pra ficam eles, lindos. pra não doer o pezinho dos bichinhos Os nesse bichinhos calor. no calor. Sabe que o meu é bulldog inglês, eu nem saio com ele, só saio com ele muito cedo de manhã e Gente, olha, eu amo bulldog. Pra mim, o inglês e o francês, eles são parecidos, né? são. Aqui, Ou deixa eu botar um pouquinho também. ou cachorro com cara de que tá sempre querendo alguma coisa, Ai, né? cara de pidão. Cara de pidão. Como ele chama, Mari? Madruga. Madruga. Aqui, ó. Um beijo pro André, que a gente ama. O André tá também. ficando tão influencer, né, menina? É que hoje tem jogo do Fluminense, Hein? ele tá lá. Escuta, pra quem não falava, tô vendo nos Não é? Instagram. Você Tu tem que viu o seguir vídeo dele? André, você tá bem saidinho, hein? Não é, Mari? Tava tão quietinho, ó. Vou te falar, viu? Ah, ele torce pro Fluminense, hoje né? tem jogo do Fluminense. Aí É ele verdade, tá lá 2h30, já começou. Já começou, tá lotado. E ele nem eu tá tô vendo a aqui. gente hoje, não, Mari. Hoje ele não tá assistindo a gente. Depois Hoje você ele fala tá... que eu mandei um beijo pra ele. Hoje ele tá assando churrasquinho e vendendo cerveja. Lá na frente. Experimentando a cerveja pra ver se tá gelada, né, Mari? Pois é. Então lá, vamos pegar um pedacinho lá. Vamos botar um desse aqui, ó. Gente, tava louca pra experimentar a salada. Ai, Se bem que é essa aqui isso. não tá bem uma salada, porque tá meio quente. É, porque a gente não teve que deixar na bancada. O tempo é de Deus, acredite, ele não te esqueceu. Você pode estar sozinho num beco mais. A salada é que não sobrou pra Keila, gente. O Luiz, eu falei, Luiz, eu tô pra morrer que a Keila não experimentou a salada. Mas ele te contou que todo mundo, Foi rapidinho, ele ficou fazer um assustado. monte. Gente, muito bom. Nossa, uma delícia, Mari. Gostou. Meu Deus do céu. Só mais um pedacinho que dá tempo. Muito bom. Bom. Adorei esse Calma, molho. gente, tá vendo? Aprovada. Nossa. E eu queria dizer que eu tô muito feliz de poder lançar minha linha de charas aqui com você, a minha madrinha, voltei. Não posso demorar muito. Que eu A gente brigo. pega a Flávia, né, que marca A compromisso gente toda tem que- hora. Alguém tem que ser o responsável Não por deixa essas eu coisas. dormir, não tá deixando nem eu dormir, você Olha, sabe, né? Tiaras da Mari, tá? Elos, semijoias, underline, elos com 2 L's. Tem várias tiaras lindas lá. E você tá assistindo a gente, tem o cupom de desconto pra você aproveitar e já comprar, entrega em todo lugar do país. E Obrigada, eu fiz o meu primeiro programa em janeiro, acho que foi fevereiro com você, e vou fazer meu último na última semana de Vai de fazer a dezembro. última semana que Então, vem, a Mari vai estar de gente, volta. Olha só, é muita sorte. Comecei com a Keila e vai vou terminar com a Keila. Não, e ainda esse temos o ano. Natal. Que É. ficou lindo demais a nossa mesa. Eu fiz uma prévia, eu botei umas fotos, mas eu não quis colocar os detalhes, só Tudo, coloquei os né? detalhes. Ficou lindo demais, ficou vocês vão lindo. amar. E o Que programa ficou lindo. energia, né? Nossa. Até semana que vem, minha amiga. maravilhoso. É. Obrigada, viu? Então, semana que vem Tudo estão de lindo. volta, Está gente. de volta. Opa, claro. E você também, ó, te espero amanhã, tá? 2h30 da tarde. Lembrando a você que amanhã nós temos um assunto extremamente importante. Quero que você fique aqui com a gente, algo que tem se falado muito. E amanhã nós temos uma ceia de Natal completa também, que você vai aprender a fazer. Sabe quanto você vai gastar? R$150.
É o que nós estipulamos para o chefe Borba para ele montar uma ceia de Natal completa. E amanhã você vai acompanhar com a gente a partir das 2h30. Tô te esperando, tá bom? Um beijo para você. Deus te abençoe e até amanhã.